Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo. Boa noite, Jailton. Boa noite. E com foco hoje na seção 4.2. Conforme eu disse a vocês, conforme eu coloquei para vocês no grupo, né? É interessante que vocês participem dessa aula antes de responder as questões, porque esse assunto pode cair na prova também, né? Lembrando que eu não tenho nada a ver com essa prova, não fui eu que bolei a prova, não fiz, não vou corrigir nada disso. Então, a prova é feita exatamente pela Croton, com base no material do material didático, o nosso livro oficial aqui, né? Então, o que eles vão fazer é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou revendo com vocês as questões e os assuntos, né? E vocês, com essa revisão, passam a ter mais condições de enfrentar essa prova aí, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha nos nossos assuntos. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu livro. Essa seção 4.2 fala, o nome dela é Fatores que afetam a operação de bombas centrífugas. Na verdade, o que ele está falando aqui, basicamente, é de mudar o fluido que você está bombeando, né? Então, você tem uma instalação que é prevista para trabalhar com água pura, e, de repente, você resolveu mudar isso para algum outro fluido. Pode ser água com sal, água com açúcar, ou qualquer outra coisa, óleo, petróleo, né? Caldo de cana, o que você quiser, né? Então, a importância desse capítulo está justamente nisso, de você poder mudar os fluidos com os quais você trabalha. Então, aqui no diálogo aberto, como o autor sempre faz, ele apresenta um problema aqui, né? E apresentam que o petróleo vai ser transportado numa instalação que era feita para água e tem uma certa massa específica e uma viscosidade. E aí ele pergunta se isso é possível, se dá para operar, etc., qual procedimento deve ser usado, etc., tá? Bom, aí o não pode faltar é a parte da teoria que ele coloca aqui, ele fala da massa específica, ou seja, da densidade do fluido, né, na operação das bombas centrífugas, né? Então ele apresenta aqui uma série de equações que nós vamos usar, inclusive, na resolução dos problemas, né? Então ele fala ali de mudança aqui ele está falando da mudança da densidade, no caso, né? Então ele apresenta uma série de equações, tem uma série de conclusões que ele tem aqui, né? Por exemplo, a pressão vai mudar proporcionalmente à mudança da densidade, enquanto que a eficiência vai se manter igual, né? Aí depois ele fala da viscosidade. Então, qual é a influência da viscosidade na operação dessas bombas? Então, ele apresenta um gráfico que é muito interessante, que é esse aqui, né? Aliás, os três, né? Esses três próximos aqui, né? Que mostram a operação de uma bomba bombeando fluidos com viscosidades variando, né? Então, o azulzinho aqui, que é a de cima aqui, é a água. E assim por diante, vai em frente aqui, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a água e a potência consumida, você veja que conforme aumenta a densidade, aumenta a potência consumida. Isso é mais ou menos óbvio, né, gente? Imagine que você tenha feito uma bomba para água. De repente você coloca essa bomba para bombear mel, que é extremamente viscoso. Você acha que ela vai consumir a mesma coisa? É claro que não, ela vai consumir muito mais, né? E em relação à viscosidade, da mesma forma acontece isso. Quando você coloca mel naquela bomba com água, você vê que a eficiência dela cai assustadoramente, porque ela está gastando muita energia para vencer a resistência da viscosidade maior, né? Então aqui ele dá alguns fatores de correção, né? Aqui deveria ser Q maiúsculo, né? Ó, Q maiúsculo, porque está falando da vazão, né? Fator de correção da vazão, da elevação da eficiência, né? Então ele apresentou aqui, vocês leram tudo isso, eu tenho certeza, né? Então aqui ele apresenta esses fatores, né? Então é uma correção aproximada, não é perfeita, mas é razoável,
né? O ideal é você fazer testes na bomba que você quer, com o fluido que você quer, né? Depois ele fala da influência de haver gás na circulação do fluido aqui, né? Esse gás pode ser água, né? Pode ser simplesmente água, perdão, pode ser ar, simplesmente ar. Então ele mostra aqui quais são os efeitos disso no desempenho, né? E aqui é o último caso, que é quando você tem sólidos na suspensão da bomba, né? Então você tem uma bomba bombeando um certo fluido e entra algum tipo de sólido lá no meio, né? Madeira, metais, alguma coisa assim, né? Então qual é a influência dela? Porque ele mostra tudo. Depois vem o sem medo de errar, que é a resolução daquele problema que nós vimos ali no diálogo aberto, tá? Então ele mostra como é que deve ser resolvido, ele mostra todas as curvas da bomba, etc. Usa aquele gráfico que nós vimos agora e apresenta uma solução. Então, conforme eu sugeri a vocês na semana passada, eu espero que vocês tenham tentado resolver esse problema antes de ver a solução dele. E depois, espero que vocês tenham vindo aqui e comparado a sua solução com a solução dada pelo autor. Depois tivemos o avançando na prática, que é o problema que vocês devem ter entregado para mim, né? Onde nós temos um probleminha aqui, que o autor coloca, e aqui ele resolve. Da mesma forma, eu espero que vocês tenham visto vocês primeiro tenham tentado resolver o problema, para depois ver a resolução que o autor dá para esse problema, tá? Vocês devem ter notado já que isso é até chato que eu digo, toda aula eu digo a mesma coisa, né? Eu espero que vocês tenham feito antes para depois comparar. E eu sei que para provavelmente todos vocês isso não adianta nada, porque ninguém está resolvendo o problema antes, né? Agora, vocês, se não estão resolvendo, vocês vão notar esse problema lá para frente, quando vocês estiverem formados, porque como eu já disse a vocês, formar-se aqui na faculdade é moleza, gente. Qualquer um se forma. Você estudando só o basiquinho, aquele estudo que você faz na véspera da prova, você consegue passar. Mas esse não é o problema. Não adianta nada você ter um diploma e não conseguir emprego. Agora imagine que você tem um financiamento do FIES. Você vai se formar e daqui a pouco você vai ter que começar a pagar o financiamento. Onde é que você vai arrumar dinheiro se você não conseguir emprego de engenheiro? Então você tem que estudar pra caramba, gente. O engenheiro, para ser bom, tem que estudar muito, senão ele não consegue ser um bom engenheiro, tá? Como eu disse, ser engenheiro, qualquer um consegue. Ser um bom engenheiro é só para quem se mata de estudar realmente, tá? Bom, e aqui vem o faça valer a pena, que são as 3 questões que nós vamos resolver agora, né? Então vamos lá. Vamos começar com a questão número 1 aqui. Sobre a operação, e sempre, né, como eu sempre digo, se qualquer um de vocês tiver qualquer tipo de dúvida, quiser perguntar ou comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Como somos poucos aqui, você não precisa nem levantar a mão para dizer que quer falar. Basta você ativar o seu microfone e falar, que não tem problema. Pouca gente permite fazer isso. Então vamos lá, primeira questão. Sobre a operação de bombas centrífugas, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. Quanto maior a massa específica do líquido bombeado, maior será o incremento de pressão fornecido pela bomba. Será que isso é verdade, gente? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, massa específica, que ele fala disso, né? Eu vou ler esses 2 primeiros capítulos aqui, parágrafos, que eu acho que são importantes para vocês, né? Suponha uma aplicação em que o fluido bombeado é uma salmoura, ou seja, solução de água saturada com sal, com massa específica 10% maior que a da água. As curvas características fornecidas pelo fabricante, obtidas em testes experimentais, utilizando água, são válidas para bombas operando com salmoura? A princípio, sim, desde que não haja variação significativa da viscosidade. As curvas características obtidas usando água como fluido de trabalho podem ser usadas para a operação com fluidos de diferentes massas específicas, tá?
desde que não haja variação da viscosidade significativa. Pouquinho só pode ser. A priori é verificado experimentalmente que a variação de massa específica não altera a curva de altura de elevação versus vazão da bomba. Portanto, para uma dada vazão de operação, a altura de elevação fornecida pela bomba com água, que ele chamou de HW, é igual à altura de elevação fornecida ao fluido de diferente massa específica, que ele chamou de Hρ aqui, tá bom? Bom, levando em conta isso que nós lemos aqui, ó, vamos ver aqui, 225, espera um pouquinho. Bom, então vamos lá. Primeira questão, então, olha, quanto maior a massa específica do líquido bombeado, maior será o incremento de pressão fornecido pela bomba. Isso é verdade. Nós vimos lá agora, né? Isso é verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, o incremento de pressão é proporcional à relação entre as densidades. Então, naquele exemplo que nós vimos lá, se nós tivermos lá 10% de aumento na densidade do fluido, a pressão aumentará 10% também, tá bom? Então, o item 1 é verdadeiro. Vamos voltar lá. Item 2. Quanto maior a massa específica do líquido, maior será a eficiência da bomba. Será que é isso mesmo? Acho que não é, nós já vimos alguma coisa assim parecido lá, né? Aqui, ó. Aí, olha aqui, ó. Portanto, né, continuando no equacionamento que ele está fazendo aqui, temos que a eficiência da bomba não é alterada devido à variação da massa específica do fluido, tá? Olha aqui, e é importante essa observação. Note que as análises realizadas são apenas para a variação da massa específica, considerando que a viscosidade seja aproximadamente a mesma. Que a viscosidade tem uma influência muito grande, gente, como nós vamos ver depois ali. Mas, como vocês viram, na verdade, né? Mas a massa específica não afeta muito o desempenho da bomba e tudo mais, tá? Então, voltando lá para as nossas questões, nós temos aqui que a segunda, então a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa. Vamos ver a terceira. O aumento da viscosidade do fluido de trabalho aumenta a potência consumida pela bomba, porém sua eficiência é mantida constante. Viscosidade agora, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele fala aqui da viscosidade, né? Eu vou ler esse capítulo aqui, esses parágrafos aqui que eu acho importantes, né? A princípio, essas máquinas, as bombas centrífugas, né, são indicadas para aplicações em que a viscosidade do fluido de trabalho é no máximo algumas poucas dezenas de vezes maior que a viscosidade da água. O aumento da viscosidade do fluido a ser bombeado faz com que as perdas de energia se intensifiquem no interior da bomba, reduzindo sua capacidade de elevação. Além disso, a potência requerida para o acionamento aumenta e a eficiência energética diminui. Eu acho que a resposta daquela questão nossa está aqui, né? Mas vamos continuar. As figuras 12, 13 e 14 mostram a influência da viscosidade nas curvas características de uma bomba centrífuga de múltiplos estágios utilizada na produção de petróleo. Esses testes foram realizados na rotação de 3.500 RPM e com a viscosidade variando entre 1 e 836 centipoises, tá bom? Para uma determinada vazão, só um minutinho, gente. Para uma determinada vazão,
observamos na figura 4.12 que a altura de elevação fornecida pela bomba diminui abruptamente em função do aumento da viscosidade. E a vazão máxima diminui também, olha aqui, ó, né? Então é isso que nós estamos vendo nessa curva, tá bom? Então vamos voltar lá para ver as questões. Ele diz aqui, ó, o aumento da viscosidade do fluido de trabalho aumenta a potência consumida pela bomba. Isso é verdade. Porém, sua eficiência é mantida constante. Isso não é verdade. A eficiência cai também, como nós vimos. Tá certo, gente? Olha, a qualquer instante, se vocês não entenderem o que eu estou falando aqui, é só avisar, viu? Então, a terceira também é falsa. Vamos ver a quarta, né? O aumento da viscosidade do fluido de trabalho não afeta a capacidade de elevação da bomba. Bom, nós acabamos de ver que afeta por aquelas curvas lá, né? Se nós olharmos aquela curva que nós temos ali, ó, a capacidade de elevação como diminui, né? Em função da vazão. A água é o que está em cima, que é o azulzinho, né? Então, conforme você vai aumentando a viscosidade, ele vai vindo para a origem aqui, ó. Tá certo? Tanto que esse outro aqui, ó, o amarelinho, que é de 836 centipós, é o líquido mais viscoso, ele tem uma curva aqui que tem a vazão máxima vai para uns 31, 32, enquanto que com a água, a vazão máxima deve estar aqui em 58, por aí. Veja que ele cai para quase a metade da vazão, né? E a elevação para uma determinada vazão cai assustadoramente também, né? Voltando para lá. Então, a quarta também é falsa. Vamos ver a quinta. Além de afetar a curva característica da bomba, o aumento da viscosidade altera a curva de carga da instalação. Isso é verdade, porque nós temos aqui, ele fala aqui em algum momento, né? Ele também muda a curva da instalação também. Então, quando você muda a viscosidade de um fluido, você muda todo o seu esquema de bomba, de instalação e tudo mais, né? Então, veja, nós ficamos assim. A primeira é verdadeira, a segunda, terceira e quarta são falsas e a quinta é verdadeira. Então, a primeira e quinta verdadeiras. Então, a alternativa correta é a D. D de desespero, gente, tá bom? É isso aí. Vamos para a segunda questão. Uma bomba centrífuga é selecionada para operar como uma solução de cloreto de sódio em água, cuja massa específica é de 1.150 kg por metro cúbico. A vazão requerida para a instalação deve ser de 30 metros cúbicos por hora. A curva característica da bomba fornecida pelo fabricante indica que, para essa vazão, a elevação é de 43,5 metros e a eficiência é de 60%. Considerando que a viscosidade da solução é igual à da água e que a variação de massa específica não altera a altura de elevação fornecida pela bomba, o ganho de pressão e a eficiência da bomba operando com solução são, respectivamente, quanto? Aí ele diz para adotar G igual a 10, né? Aliás, só uma observação, né? Em qualquer problema que vocês forem fazer, vocês só vão adotar G igual a 10 se o autor permitir, se na pergunta estiver escrito isso. Ou então, se for uma resposta, uma questão descritiva, em que você vai escrever tudo direitinho, se você quiser, se você não tiver calculadora, se você não tiver uma calculadora ou não puder usar, aí você pode colocar, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você pode colocar. Mas tem que escrever isso também, gente, tá bom? Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, a questão é considerada errada, tá bom? Então vamos lá. Na verdade, nós temos 5 alternativas aqui.
E não é como as outras questões em que uma está, quer dizer, uma está certa e as outras estão erradas, mas não é como você tem que justificar porque está errada as outras, né? Não é necessário, basta você descobrir qual é que está certo e as outras automaticamente já estão justificadas, né? Então, essa segunda questão aqui, para resolver, nós vamos ter que usar o equacionamento. Então, eu vou mostrar para vocês a solução que eu fiz, que eu coloquei aqui numa folha de papel. Então, tá aqui, ó. Questão 422. Então, como sempre eu faço, eu anoto os dados primeiro, tá? Então, para a água, que é o que ele diz lá, né? A vazão é 30 metros cúbicos por hora, o H é 43,5 metros e a eficiência, o ETA, é igual a 60%. E o novo fluido tem uma densidade de 1.150 quilogramas por metro cúbico, enquanto que a água é aproximadamente 1.000, né? Ligeiramente menos que 1.000, mas vamos admitir que seja 1.000. E ele diz para adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bom, a equação 422, né? Equação 422, ela diz o seguinte, olha, que a densidade não afeta o desempenho da bomba. Então ela diz o seguinte, a altura de elevação é a mesma, tá? Então a altura com água é a mesma altura com o fluido mais denso, ou mais ou menos, né? Tanto faz. Aí ele coloca essa equação aqui, né? Que o H é igual a delta PW, delta P da água, sobre ρ da água e G. Isso aqui é igual, então, ao ΔP, que é pressão, né, do líquido mais viscoso, que é o Rhozinho aqui, sobre o Rho do líquido mais viscoso e o G, tá certo? Então nós temos o seguinte, olha, o ΔP, que é o que está interessando com o fluido viscoso, o ΔP Rho, é igual, então, ao... aqui eu escrevi HW, mas é PW aqui é PW, viu, gente? Não, desculpe, aqui é H mesmo, é H. É H, não é? É o H da água, né? Que é esse HW aqui, ó. Então eu peguei esse lado da equação aqui, ó, e igualei a esse daqui, né? Ó. Coloquei isso aqui no lugar disso, né? Então ficou HW igual a ΔP sobre ρg. Então, ΔP, que é o que nos interessa, é igual a HW vezes ρ vezes G, ou seja, 43,5, que é o dado da H, vezes 1.150, que está aqui, vezes o 10, tá certo? Veja que quando você vai fazer essas contas, você tem que tomar cuidado para usar sempre unidades coerentes. No caso aqui havia uma unidade que não estava coerente. Qual era? Era o da vazão, né? Metros cúbicos por hora, deveria ser metros cúbicos por segundo. Mas como ela não entrou na jogada, então não tem problema. Não é preciso fazer nada. O resto está tudo em unidades coerentes, né? Então, fazendo essa conta, nós vamos obter isso daqui, dá 500.250 no ΔP, até 500.250 pascais, ou aproximadamente, desprezando o finalzinho aqui, 500 quilopascais. E pelo que nós lemos lá na teoria, a eficiência não é afetada quando nós temos uma mudança apenas na densidade, tá bom? Então, 500 quilopascais com 60% de eficiência. Vamos voltar lá para o nosso livro. Tá aqui, ó. Alternativa B para nós, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, é só falar comigo. Eu vou... essa folhinha com a resolução do problema eu vou colocar no grupo logo mais, como eu sempre faço, né? Então vamos ver a terceira agora, né? Terceira questão. As bombas centrífugas são máquinas dinâmicas utilizadas para fornecer energia a fluidos no estado líquido. No entanto, em algumas situações, as bombas podem operar com misturas de líquidos com gases ou vapores. Sobre a operação de bombas centrífugas na presença de gases ou vapores, é correto o que se afirma em... Então, nós temos 5 afirmações, né?
e vamos ver qual delas que é verdadeira. Até porque ele está falando de aeração e de cavitação, basicamente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses conceitos aqui, né? Eu vou ler esses dois parágrafos aqui que eu acho que é interessante, né? A presença de gás livre, juntamente com o líquido bombeado, é outro inconveniente que afeta a operação das bombas centrífugas. O gás livre misturado com o fluido de trabalho pode ter diferentes origens. Um motivo bastante frequente é chamado de aeração, que consiste na entrada de ar ambiente na bomba. Esse problema ocorre quando a tubulação de sucção possui vazamento e a pressão manométrica no interior do tubo diminui até chegar em valores abaixo da pressão atmosférica. Nesse caso, o ar ambiente entra na tubulação e se mistura com o fluido de trabalho. Frequentemente, a aeração é confundida com o fenômeno de cavitação por provocar efeitos semelhantes. No entanto, tratam-se de fenômenos com origens totalmente distintas. Tá certo? Então, vamos voltar lá para ver o que a questão afirma, né? A aeração consiste na vaporização do fluido de trabalho no interior da bomba devido à redução local da pressão. Não, não é isso. A aeração não é isso, né? Então, a A está errada. Vamos ver a B. A cavitação ocorre devido à entrada de ar atmosférico na tubulação de sucção, causando prejuízo ao desempenho da bomba. Bom, obviamente não é isso, né? Cavitação, se nós formos olhar a definição de cavitação que nós vimos lá na unidade 3, na unidade 3.1, né? Deixa eu ver que página está para mostrar para vocês aqui, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é da seção 3.1, né? Página 118, para quem quiser acompanhar, né? Aqui ele diz o seguinte, olha. O fenômeno da cavitação em máquinas de fluxo, seja em bombas ou turbinas, está diretamente relacionado com a pressão de saturação, ou pressão de vapor, que é o outro nome disso, né? Devido à própria natureza do escoamento ou em função da interação entre as pás e o fluido, a pressão absoluta pode diminuir localmente em pontos específicos da máquina. Se a pressão absoluta for menor que a pressão de saturação, o fluido irá evaporar e formar pequenas bolhas de vapor. Devido à força de arrasto, essas bolhas de vapor são carregadas pelo líquido e escoam até regiões de maior pressão, sendo que no momento em que a pressão absoluta excede a pressão de saturação, o equilíbrio entre as fases é alterado e o vapor condensa instantaneamente, causando o colapso das bolhas. O volume antes ocupado pelas bolhas de vapor passa a ser ocupado pelo líquido, criando microjatos, conforme mostrado na figura 3.4. Quando o colapso das bolhas ocorre próximo às superfícies da máquina, o choque dos jatos a alta velocidade com as paredes provoca acentuados picos de pressão, causando danos estruturais que desgastam as superfícies, principalmente do rotor. A repetição contínua desse processo de desgaste por erosão pode levar à falha dos componentes da máquina. E isso é a cavitação, tá bom? Que nós já tínhamos visto lá. Então, voltando lá para as nossas questões. Então, A estava errado, a B está errado. A C. A aeração consiste na entrada de ar ambiente na instalação que ocorre devido à redução da pressão interna da tubulação. É isso mesmo, né, gente? Foi o que nós lemos lá.
Então, você tem um vazamento qualquer na sua tubulação e a pressão interna se reduz. Quando ela fica abaixo da temperatura ambiente, pela diferença de pressão, o ar que está fora entra na tubulação. E aí ele vai provocar aquelas bolhas. Então, a alternativa nossa certa aqui é a alternativa C. Mas vamos ver as outras. D. A cavitação consiste na vaporização localizada do fluido devido à redução da pressão abaixo da pressão atmosférica. Não, não é isso, né? A pressão não se reduz abaixo da pressão atmosférica. Está quase certo, né? Mas não é isso, né? Cavitação ocorre porque existe diminuição da pressão abaixo da pressão de vapor, né? Do fluido. Por causa da movimentação, ele forma pequenos vácuos, microvácuos, né? Que vão diminuir a pressão ali. Se essa pressão ficar abaixo da pressão de saturação, a pressão de vapor, aí sim há uma evaporação, uma vaporização do fluido, e aí isso pode causar cavitação, né? Então a D está errada. E a cavitação e a aeração são problemas operacionais que ocorrem devido à vaporização do fluido no interior da bomba. Nós já vimos que não é isso, né? Então a alternativa certa para nós aqui nessa questão é a alternativa C, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essas questões da seção 4.2? Podem falar. Não? Então tá bom. Então vamos dar uma passeada na seção 4.3, até para vocês poderem estudar melhor, porque vocês vão... Espero que vocês não tenham ainda respondido o questionário desta disciplina, porque aí essa aula de hoje pode ajudá-los a resolver isso daí, né? E se vocês tiverem alguma dúvida antes da prova, lógico, agora, vocês podem perguntar, não há problema, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, então, na seção 4.3, né? Nessa seção, o autor está mostrando agora um conceito diferente, está falando das bombas que são chamadas de bombas de deslocamento positivo, que não são as bombas centrífugas, tá? Então, ele vai mostrar aqui algumas bombas, então, ele apresenta aqui no diálogo aberto, o autor apresenta aqui, como sempre, aquele problema que existe, né? Uma situação problema que tem aqui, né? Então, eu sugiro que vocês leiam isso aqui e tentem resolver esse problema antes de ver a solução. Aí não pode faltar o autor dar os conceitos dessa seção, né? Então, ele diz o que são bombas de deslocamento positivo, né? Explica a diferença para essas e as centrífugas, né? Então, aqui tem um tipo aqui, né? Uma classificação das bombas de deslocamento positivo, ele explica quais são os tipos, né? Aqui ele faz uma comparação, né? Então ele vai falar das várias bombas de deslocamento positivo. Então tem aqui uma de pistão, ele explica como é que é. Depois a de diafragma, a bomba de parafusos, que ele explica, tem a figurinha aqui, né? As bombas helicoidais, são essas aqui que vocês estão vendo. Aí ele fala das bombas de engrenagens, que são bem interessantes também. Bomba de lóbulos, né? Que são essas que têm essas figuras geométricas interessantes aqui, que são usadas para bombear a água aqui, né? Bomba de palhetas também é outra bastante utilizada, né? E aí ele fala das curvas características dessas bombas de deslocamento positivo. Então ele mostra aqui as curvas delas, né? Vocês vão ver que elas são bem diferentes das outras. Aqui ele dá alguns exemplos bastante interessantes. Depois ele entra no Sem Medo de Errar, onde ele vai resolver o problema que foi proposto lá no diálogo aberto, né? Então, conforme eu disse a vocês, seria muito interessante para aqueles que estão interessados em aprender apenas, lógico, né? Que vocês tentem resolver o problema antes de ler aqui. Daí venham aqui, leiam, né? E comparem isso com a sua solução, né? Daí nós temos aqui
o avançando na prática, que é um outro problema que o autor propõe e que depois resolve também, né? Então nós temos aqui, da mesma forma, eu acho que vocês deveriam ler o problema só até aqui, né? Tentar entendê-lo e resolvê-lo. E daí vir e fazer a comparação com a resolução que o autor dá aqui, tá certo? Por último, nós temos aqui o Faça Valer a Pena, com 3 questões, né? A primeira questão tem 5 alternativas, provavelmente uma só correta, 4 erradas. Você deve indicar qual está certa e dizer por que estão erradas as outras que estão erradas, né? Na segunda questão, nós temos 5 afirmações e você vai ter que dizer quais estão certas, quais estão erradas, e as que estão erradas, por que são erradas, tá? Isso é bastante importante. E a terceira é diferente. Ele faz ele mostra aqui um problema e pede que você resolva esse problema, né? Então você vai ter que usar um equacionamento, e então não é preciso, quando você encontrar a resposta, não é preciso justificar as outras, né? Só lembrando que litro é L minúsculo, e o autor pôs maiúsculo aqui, tá? Então é L minúsculo litro, tá bom? Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre a seção 4.3 ou sobre a 4.2? Fiquem à vontade. Bom, então eu quero perguntar para vocês também sobre o trabalho de vocês, né? Até agora, pelo que eu sei, eu só recebi um trabalho, que foi da equipe do Christian, que ele me mandou um e-mail aqui, né? Então, o Christian está presente, inclusive, né? Os outros que não mandaram trabalho, vão mandar hoje ainda, não é isso? Alguém que seja da outra equipe, não do Christian, por favor, responda. Como é que está o seu trabalho? Eu espero ainda que eu conclua ainda hoje, com certeza, e envie ainda hoje. Espera que consiga. Depois de 3 meses para executar o trabalho, chega no último dia, nas últimas horas, faltando 4 horas para entregar, e o pessoal está fazendo o trabalho ainda. Isso é que deixar para a última hora, né? Muito bem. Se bem que a equipe do Christian mandou hoje também, né? Então não foi muito diferente, né? Bom, pessoal, olha só, sobre isso, só uma coisa que vocês têm que se conscientizar é que vocês têm que fazer a sua programação, tá? De tudo que você tem que fazer do seu trabalho, principalmente quando você for trabalhar como engenheiro, né? Mas agora, como aluno, vale do mesmo jeito também. Você tem que fazer uma programação do dia e tem que respeitar essa programação. Então, você tem lá 5, 6 disciplinas que você está cursando. Então você tem que pegar um seu dia, pega as horas livres que você tem em cada dia e distribua essas horas para cada disciplina, tá certo? Então você vai pôr o número de horas para cada disciplina e você tem que respeitar isso. Não adianta dizer, estou cansado hoje, eu não vou, amanhã eu vejo isso. Aí chega no dia seguinte, você também tá, não sei o quê, e vai deixando. Aí você estuda só na véspera, né? Eu já disse várias vezes a vocês o seguinte: passar numa disciplina é muito fácil. Vocês vão fazer essa prova aí, a partir de hoje, né? Não só dessa disciplina, como das outras, e vocês vão notar que as questões são muito fáceis, né? Elas não há um critério de realmente exigir muito do aluno. Vocês sabem disso, vocês já fizeram várias provas, né? Então, passar, gente, é muito fácil. Todo mundo vai passar. Agora, você passar e não saber o conteúdo é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Você vai se apresentar para uma entrevista de emprego, aí o sujeito pergunta alguma coisa para você lá. Por exemplo, ele pode perguntar assim: escuta, eu estou com uma instalação aqui, ó. Você acha que é melhor usar uma bomba de palhetas ou uma bomba centrífuga? Sabe, uma resposta bem simples você tem que dar. Você olha lá e não sabe nem o que é bomba de palheta e bomba centrífuga. Pronto, você acabou de ser demitido antes de ser contratado, tá certo? Então você tem que ter conhecimentos para ser um bom engenheiro. Essa pandemia está gerando uma quantidade de desempregados absurda, tá bom, gente? Então vocês que estão próximos de se formar vão enfrentar um mercado aí extremamente cruel, tá certo? Muito cruel, com muita gente que foi demitida e que está procurando emprego. Então, para você ser contratado, você tem que oferecer. Eu expliquei isso no primeiro dia de aula para quem estava presente, né?
Eu disse quais são os requisitos para você conseguir um emprego. Quem estava presente sabe do que eu estou falando. Então, vocês têm que apresentar algo a mais para empresas. Vocês têm que ser, só o diploma e o CREA não resolvem, porque isso todo mundo que se apresentar vai ter. Você tem que saber mais. Então, você tem que ser bom engenheiro. E você só consegue isso estudando e não é jogando para o dia seguinte ou coisa parecida, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para dizer. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, podem falar. Eu aceito críticas, inclusive. Vamos lá, gente. Professor, aqui é Marcos. É o seguinte, Oi, Marcos. boa noite. Boa noite. Trabalho aí que a gente estava executando, o Jailton aí teve a dificuldade porque o computador, no caso, onde Hum. estavam os arquivos todos, já tinham feito 70%. O computador dele foi a pico, né? Deu pane. E aí estou aqui em casa tentando recuperar tudo que foi Ah, feito para ver se a gente envia ainda hoje. Espero que certo. a gente consiga aí, viu? Tá certo, tudo bem. Foi bom o colega ter falado sobre isso, porque isso me isso ilustra o que eu estava dizendo para vocês, né? Se vocês deixam as coisas para a última hora, muitas vezes acontece algum imprevisto de última hora, né? E como o colega citou aí agora, ele está tentando recuperar os arquivos que estão num computador que pifou, né? Bom, e se ele não conseguir? Aí eles vão ficar com uma nota bem baixa por causa disso, porque deixaram para a última hora. E não só ele, né? Todo mundo. Então, quando vocês vão fazer um trabalho, vocês têm que se organizar, têm que fazer um cronograma e tem que respeitar o cronograma, tá? Sejam organizados. É só assim que vocês vão ser bons engenheiros, tá bom? Mais algum comentário, gente? Por favor, podem falar. Bom, se não há mais ninguém querendo comentar ou dizer nada, então nós vamos encerrar nossa aula agora aqui. E de qualquer maneira, eu vou ficar disponível para vocês aqui até às 19h50, que é quando termina a nossa aula, mais 25 minutos aí. Quem que precisar falar comigo, é só ativar o microfone e falar comigo, tá bom? De resto, então, boa noite para vocês, uma boa semana e boa prova também, tá? Estudem bastante, façam uma boa prova. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.